Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando sobre a importância nesse mundo, hoje em dia, mais do que habilidades de inteligência, habilidades emocionais. Sim, a gente evoluiu, gradativamente, antropologicamente, como seres humanos inteligentes, com sabedoria, com tecnologia, com tudo. Mas hoje, mais do que nunca, o que se precisa desenvolver no ser humano são habilidades emocionais. Quais são essas? No patamar da aprendizagem, a gente aprende que a gente tem que ter conhecimento, claro, raciocínio lógico, mas esse conhecimento sem habilidade emocional é a mesma coisa que nada, porque você não consegue transformar. O ser humano precisa do desenvolvimento emocional com a inteligência emocional. Isabel, mas como tem inteligência emocional? Como você educa seu filho a aprender a ter valores? Como você educa seu filho a falar da importância de conviver com outras pessoas, de respeitar outras culturas, de respeitar outros idiomas, de respeitar outras cores de peles, outras raças? Como você lida com isso? Com os culturais antigos, como diz, não fazer bullying. Por quê? Porque é importante não fazer bullying, não machucar o outro ser humano. Então, como assim, a gente também está destruindo a Terra, está destruindo o planeta com sujeira, com plástico. Então, as coisas estão se tornando de uma maneira sustentável, reciclável. E assim, também tem que evoluir a mentalidade emocional do ser humano. Como consigo conviver com outro ser humano? Porque os relacionamentos não existem mais. Estão se racionalizando demais. Não posso, não devo, não vou. Como se a gente não dependesse de outro ser humano para conviver. A gente precisa viver em sociedade, aprender a respeitar o limite de um, o limite do outro, porque senão a gente não vai conseguir conviver com ninguém. E a gente vai destruir o nosso próprio ser humanismo. A gente está deixando de ser humano, eu falo para vocês isso constantemente, porque não existe empatia, não se pratica. É muito bonito falar, eu sou de tal religião, eu sou isso, aquilo, outro, mas não se pratica. A empatia está em querer saber também qual a importância que você pode dar para o outro, o que você pode oferecer para o outro. Ai, ninguém quer ouvir ninguém, não é verdade? Ninguém quer saber do problema de ninguém. Isso é grave. Porque às vezes um amigo seu pode estar querendo apenas conversar com você sobre alguma coisa que está angustiando e você não tem paciência de ouvir. Fala, não tem paciência para isso não, ele que vai no psicólogo, é verdade, tem que ir no psicólogo. Mas às vezes a companhia de um amigo fala, vamos, eu te incentivo, eu te ajudo, vamos procurar ajuda médica, vamos fazer. Então, a gente não olha nem para o vizinho que está, quem tem prédio que tem só 2 ou 4 portas, às vezes não conhece nem o vizinho do lado. Não conversam no elevador, mal se conhecem, porque as pessoas estão vivendo tudo em prédio, cada vez mais isoladas, estão cada vez mais perto, mais juntinho, mas cada vez mais longe. As redes sociais ajudaram, como eu disse para você, mas também distanciou pessoas dentro da própria família. Isso é grave, é grave. As famílias se destruindo. Por quê? Porque não existe tolerância. Frustração, sim, porque não existe conto de fadas. A gente tem que aprender a tolerar outro ser humano do jeito que ele é, com os costumes dele. Ai, porque na China come isso, aquilo, outro, tudo bem, tem a ver com o saneamento público, tem a ver com a higiene, mas é a cultura deles, foi ensinado isso para eles. Ninguém come arroz e feijão lá fora, por exemplo, só o Brasil. Então quem sai do Brasil para fora, a América Latina não vai comer arroz e feijão, não existe. Então, vocês têm que aprender a lidar com uma cultura que a gente estamos numa globalização total, uma rede de inteligência racional muito grande. Estamos sendo movidos por computadores extremamente inteligentes, mas a habilidade emocional ainda está no ser humano. A habilidade de lidar com pessoas, quem quer lidar com o mercado de trabalho vai ter que aprender a lidar com a inteligência emocional, a lidar com pessoas, a saber até que ponto eu posso pisar no território do outro, até que ponto vai o meu limite, até que ponto eu posso falar da vida do outro, até que ponto se eu posso ofender sem razões. Então, onde está o limite? Uma vez eu falei que tenho no minha IGTV, eu vou fazer outro vídeo também sobre psicopatia.
hoje é o mal. Tem grau de psicopatas na rua. Na rua. Ai, todo mundo defende aquele caso que aconteceu, que o cara sempre humilhou o motoqueiro porque não tinha moto, porque veio entregar. Foi um absurdo, falaram que ele tinha doença mental, então quem estava com ele deveria estar cuidando. Cadê a família? Isso não é real. Então você detonar, pôr no laudo que a pessoa tem doença mental é muito pelo contrário. Não tem esse tipo de agressividade, a não ser que seja um tipo de epilepsia, né? E psicopatia, em alguns casos. Psicopatas, em si, eles não se interessam com isso, não. É por isso que é importante a gente desenvolver habilidades emocionais. Ah, não me interessa, estamos vivendo num momento, todos nós, com uma grande crise econômica mundial no Brasil, não existe só o Brasil, mundial, onde um dependia do outro. Ah, mas tem a guerra da Síria. Sim, a guerra da Síria já está faz tempo. No Brasil também se morre tanto quanto na guerra da Síria. A guerra da Síria está faz muito tempo. Se postou a criança tentando chegar a fugir da Síria. Todo mundo se comoveu, foi maravilhoso, mas já esqueceu tudo. Então o ser humano tem que aprender a lidar com a memória emocional para poder identificar sentimentos que estão desaparecendo do ser humano. Esses sentimentos estão indo embora. Daqui a pouco você está lidando com uma pessoa que não é humana, é um robô. E falta pouco. As pessoas estão cada um no outro sistema planetário, não querendo saber de nada. Não te comove. Se a dor do outro não te comove, isso é real. O doente é você. Quer dizer que você não se importa, não tem consideração pelo outro, nem se for seu irmão, seu ex-cônjuge, seu parente, seu pai, sua mãe. Em que mundo você vai viver sozinho? Nenhum. Você vai depender até do entregador. Então você precisa aprender a conviver em sociedade, a estabelecer limites do que você pode falar, do que você não pode falar. Não é, eu sou daquelas que falam o que quer. Isso é mentira. Isso é péssima educação. A gente tem que falar curto, grosso, o suficiente e necessário. Ou se ofender e humilhar um ser humano, isso conota quem você é. Quando você humilha um ser humano, fala mais de você do que dele. Então, a inteligência emocional de hoje em diante, vai ser a corrida para o sucesso. Saber lidar com o ser humano. Isso na prática do varejo, do comércio, das empresas, se não souber lidar com o ser humano, vai ser falência. As pessoas têm que aprender a lidar com o ser humano, como ser humano, com suas limitações, com as suas dificuldades, e não por isso mandar embora. Estamos vivendo uma crise grave, a crise econômica mundial, a recessão é grave. E muitos funcionários já estão desempregados. Pessoas reduziram o salário dos funcionários para poder manter a empresa. O dono da empresa reduziu o seu salário para manter a empresa. Então, estamos na hora de viver o quê? Inteligência emocional. O que se pode fazer para melhorar nesse instante? Inteligência emocional. Como eu vou administrar essa situação? Não é lucro a qualquer custo, não é passar por cima dos outros. Aí você está indo por um caminho bem contrário, no qual você vai afundar sozinho. E não vai ser culpa de ninguém, a não ser sua. Fortifique você mesmo, faça terapia e veja onde está a sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Isabel? Que Daniel Goleman, quando lançou Inteligência Emocional, todo mundo leu o livro, mas eu acho que leu só e assim esqueceu. É que nem quem se batiza na Igreja Católica e não sabe mais nem os 10 mandamentos. Não. Inteligência emocional vai ser o segredo do sucesso das pessoas que querem ter sucesso na vida, jovens que querem ter sucesso na vida de hoje em diante. Inteligência emocional, como lidar com a espiritualidade, como lidar com relaxamento, como lidar com outro ser humano. É aí que está a inteligência emocional. Fique com Deus.